Tudo bem, pessoal? Começando agora uma aula de gramática. Aula de gramática em que a gente vai pegar um tempo verbal, pessoal. Tempo verbal esse que é muito usado na língua inglesa, que vai aparecer em muitos tipos de texto. E a aula que a gente começa agora, pessoal, é uma aula de formação. O que significa formação, pessoal? Significa o jeitão desse verbo, né? Esse tempo verbal, desculpa. Qual que é a cara dele? Como é que ele aparece pra gente na música, nos textos? Como é que ele aparece nos vestibulares, nas provas? É bem importante a gente perceber, porque esse tempo verbal é muito comum no inglês. Então vamos dar uma olhadinha, vamos abrir essa aula falando aí da formação do present continuous. E a formação do present continuous, pessoal, é essa daqui sempre. Nós teremos um verbo auxiliar be mais o gerúndio do verbo principal. Bom, verbo auxiliar be, o que significa isso? Eu vou usar o verbo to be como auxiliar nesse tempo verbal. E o gerúndio do verbo é isso aqui, ó. Trocando em miúdos, tá, pessoal? Ou a gente vai usar o am, is, you are, auxiliar be, mais o gerúndio do verbo principal, que na verdade é aquela forma ing do verbo. Basicamente, pessoal, o que a gente tem que fazer, é legal eu chamar a sua atenção para isso, tá? É lembrar a formação do gerúndio. A gente pega o infinitivo sem o to do verbo principal e a gente coloca ing no final. Tem algumas nuancezinhas ali, né? Não é só colocar o ing, em alguns verbos a gente tem que tirar o e, em outros verbos tem o y. O que a gente faz com o y? Calma, a gente vai ver tudo isso daí. O que eu vou mostrar agora aqui desse lado para vocês, pessoal, são alguns exemplos de como ele vai aparecer. Não estou falando de uso, estou falando de forma. Bem importante você perceber isso, viu, pessoal? Estou falando de forma, a cara dele. Então dá uma olhadinha, vamos pegar o I. I am opening. Não se preocupe em traduzir isso daqui. Muito importante que você saiba, tá, pessoal? Não estou pensando em tradução, estou pensando na forma. Se você tiver o I, eu, você vai usar I am. Afinal de contas, lembra da aulinha de verbos, da aula de verb to be? A primeira aula que a gente deu uma olhadinha nas diferenças de acordo com os pronomes pessoais? É isso aí. I am opening. Percebe, pessoal, que open é o infinitivo sem o to e eu só vou acrescentar ing. Desculpa, vamos lá, próximo. You are losing. Eu tenho o verbo to lose que termina com e, eu tiro esse e e coloco ing. He is studying. Pessoal, muito importante. Se você tem o passado simples do verbo to study, você vai tirar o y e vai colocar ing. Agora, no gerúndio, a gente vai manter o y e só vai acrescentar ing. Não tem que tirar esse y dali, não. Não tira nem precedido de consoante, nem se ele for precedido de vogal. Muito importante você lembrar, tá, pessoal? Você mantém. Se você tem o y, você só vai acrescentar ing. Beleza? Próximo, it is. E aqui a gente tem o verbo to die. O verbo to die, D-I-E. Você vai tirar o IE e vai acrescentar Y e ING. A forma do gerúndio do verbo to die é essa daqui. Dying. Tudo bem, pessoal? É um pouquinho diferente aí das outras formas, mas é importante você lembrar que se o verbo termina em IE, você tira o IE e coloca Y e ING no gerúndio desse verbo principal, porque afinal de contas estamos falando do verbo no gerúndio. E só pra gente fechar, they are seen. Aqui, pessoal, termina com dois Es. Eu não tiro nenhum deles, eu mantenho os dois, tá? Já no verbo to lose que termina só com E, eu tiro esse E, coloco ING, legal? Aqui, como eu tenho dois Es, pessoal, eu mantenho ele do jeito que ele veio mesmo, they are seen. Como eu te disse, eu não preciso traduzir isso daqui. Eu preciso saber o que significam os verbos. O verbo to open, de abrir, o verbo to lose, de perder, o verbo to study, de estudar, o verbo to play, de jogar, o verbo to die, de morrer, e o verbo to see, de olhar, de ver. Mas, em forma nenhuma, eu consigo traduzir isso daqui. Porque para eu fazer uma tradução, pessoal, eu preciso do contexto. Eu preciso saber quando que eu uso. E eu não estou vendo isso. Eu estou vendo somente a formação desses verbos. Beleza, galera? Então, muito importante vocês perceberem que essa é a formação do present continuous
Esse é o jeito que ele aparece. Em alguns lugares, inclusive, pessoal, vocês vão achar como present progressive, tudo bem? Alguns livros chamam de present continuous, outros livros chamam de present progressive. Eu prefiro present continuous, é uma questão de gosto, sempre vi dessa forma, não tem problema. É a mesma coisa, present continuous e present progressive, mas realmente, pessoal, o que é importante é essa forma. O que a gente vai fazer agora? Vamos fechar essa aula de formação e agora a gente vai dar uma olhadinha nos usos do present continuous. Quando que eu uso, que tipo de situação? E aí sim, pessoal, eu consigo pensar numa tradução. Sem contexto, eu não consigo. Nossa, o que foi isso? Você sentiu? Eu também senti. Próxima aula. Tchau!